Manda fogo. Mas o Senhor, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Posso apagar essa luz aqui? Pode. Alguns ajudam, né? Falam Cabeça. Eu fico logo, a cabeça é grande. Eu fico logo com a cabeça na frente, que aí eu não me atrapalho. Não é? Ó, tá dizendo que vai ter um eclipse, né, pra ele? Ih, rapaz. É a Lua, tá dando eclipse aqui. Ah, sim, tá, sim. Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos ler o capítulo 1 de Gálatas. Gálatas. Se você pudesse falar um pouco, Glórias a ti, Jesus. Que maravilha, Senhor. o apóstolo Paulo, capítulo 1. Presta bastante atenção no que Paulo está falando aqui, Sim. porque Paulo está indignado. E lá no versículo 6 até o 10, vai dizer o seguinte: eu estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Aleluia. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Amém. Deus, Glória a Deus. verdade, Senhor, para agradar ao Senhor. Olha o que Paulo está falando. Olha o que Paulo está falando. Vou fazer mais uma leitura só para a gente entender bem o que ele está querendo dizer aqui. Eu estou chocado que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que chamou vocês pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que ele está querendo dizer? Que a igreja ali não estava mais seguindo os princípios do evangelho de Cristo. Eles estavam agora iludidos com outro evangelho que parecia muito ser o evangelho de Cristo, mas não era. Ele faz uma declaração bem assertiva aqui, dizendo que este não é o evangelho de Cristo. E qualquer pessoa que vier pregar para vocês o evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, seja considerado anátema, seja considerado maldito, porque eles não estão pregando o evangelho de Cristo, e o fim desse evangelho que não é de Cristo é o quê? Porque se o evangelho de Cristo tem como destino para a gente a Nova Jerusalém e a salvação em Jesus e a eternidade com Deus, o falso evangelho, ele tem um destino aonde? Vai levar para a morte. Entende? Ao inferno. Então Paulo está indignado, está chocado com a igreja, porque a igreja conseguiu se corromper com o falso evangelho. E acontece, meu irmão. Acontece. Quantos arriscam dizer o que é o evangelho de Cristo? Qual é o evangelho de Cristo, pai? O que é? O que é o evangelho de Cristo? É o poder de Pra Deus gente- para a salvação. Então, trazer isso bem forte na nossa mente, para a gente conseguir comparar com outros tipos de evangelho, para a gente não se enganar. Vamos relembrar as palavras de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Segue em nome mesmo, tome A sua cruz. vem E siga-me. e me segue. É verdade. Esse é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele mais detalhado, a gente vai ver em Lucas, que Jesus ele vem trazendo algumas parábolas, algo bem interessante que faz essa alusão. Ele vai falar quem deve ser o discípulo dele e quem não deve ser o discípulo dele. A gente vai ver sobre isso. Deus E poderoso. Paulo está dizendo aqui: conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que vos pregar o Evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Olha a batalha que Paulo estava enfrentando naquela época.
Para Paulo dizer isso daqui, significa que dentro da igreja tinham pessoas que estavam querendo agradar a homens e tinham outras pessoas que estavam querendo agradar a Deus, para ele fazer esse tipo de comparação. É diferente no dia de hoje? Não é diferente. Pelo contrário, hoje está cada vez mais forte assim, mais forte dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Idolatria. Dentro da igreja. E aqui eu vou fazer uma breve crítica sobre algo que eu considero perigoso. Muito perigoso. Quando a igreja tem o costume de trazer muitas pessoas de fora para pregar dentro da igreja. Pregadores itinerantes, eu respeito todos, acho uma bênção, um ministério lindo, mas há de se tomar um cuidado especial em relação a isso. Entende? Por quê? Porque nem sempre o que vai vir carregado do verdadeiro Evangelho de Cristo. Muitas vezes o Evangelho está disfarçado de uma prosperidade que Jesus não promete. Muitas vezes esse falso Evangelho está mascarado com boas palavras de motivação, com palavras de que Deus vai fazer por você e Jesus não está prometendo nada disso. O verdadeiro Evangelho de Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado, analisar, ainda que a gente receba outras pessoas que estão de fora, em todo o tempo nós devemos analisar as Escrituras e comparar para ver se essas palavras elas estão partindo de Deus ou não. Vigiando para ver se não toma pau. Entende? Então nós devemos tomar cuidado. Paulo já se deparou aqui com um cenário muito complicado para a época dele. Então, lá no começo da conversão de Paulo, ali na igreja dos primeiros cristãos, quando a gente vai ler aqui a carta de Coríntios, de Gálatas, a gente vai ver que quem passou muito da visão do verdadeiro evangelho para Paulo foi Pedro. Paulo ele ficou um período com Pedro para aprender do evangelho que Pedro recebeu de Jesus Cristo. Entende? Então, o que ele aprendeu do verdadeiro evangelho? Porque o que ele aprendeu é o que ele está passando. Então agora ele começa a ver essa dicotomia, pessoas querendo agradar pessoas e outras pessoas querendo agradar a Deus com o verdadeiro evangelho. Isso tudo no mesmo ambiente, dentro da igreja. E não é diferente no que a gente vê nos nossos dias. Então, está pior nos nossos dias. Está pior, tá? Então eu faço questão de trazer essa ressalva de Paulo aqui, porque nós precisamos estar atentos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. São dias que antecedem o retorno de Jesus. São dias das parábolas das virgens. Posso fazer uma pergunta? O que antecede a vinda do anticristo? A grande apostasia. Então, é isso. O que é uma grande apostasia? São quando as pessoas elas já não buscam mais Deus porque Deus ele é Deus. Elas buscam as coisas de Deus porque Deus ele pode proporcionar coisas para essas pessoas. Isso a gente vê, né? O tempo todo. Então, uma grande apostasia já estava acontecendo nesse período de Paulo, tanto que para ele chegar nessa conclusão, há de haver uma apostasia instalada no meio da igreja, mas nos nossos dias essa apostasia seria intensificada, que é um dos sinais que antecedem o aparecimento do anticristo, que antecede o retorno de Jesus. Né? Vamos ler agora em Lucas. Lucas no capítulo 14. E a gente vai levantar então essa bola aqui sobre essa discussão sobre o verdadeiro evangelho, o falso evangelho, e aí você com o Espírito Santo você vai conseguir analisar isso tudo aí e ver os próximos dias como serão. Quais são as pregações que você vai ouvir? Entende? Versículo 7 do livro de Lucas, o capítulo 14. Ele vai falar de umas parábolas aqui bem importantes para nós. Disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Olha o que Jesus estava falando. Ele começou a observar que as pessoas estavam querendo sentar na frente. Elas queriam os primeiros assentos. Jesus vem dizendo.
Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Olha que vexame, né? Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vou abrir mais um parêntese aqui. Quantas igrejas você conhece que tem locais reservados para pessoas específicas? Quase todas. Quase todas. Quase todas. É o verdadeiro evangelho ou é o falso evangelho? Segundo o que Jesus falou. Só o que aconteceu. Tá. Vamos denunciar essas coisas. Porque Jesus está falando de algo diferente. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Na ressurreição. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. É o próprio Jesus que está falando. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai fazer as nossas festas, nós chamamos quem nós queremos. Nós chamamos as pessoas que para nós são importantes, porque nesse jogo de cordialismo, né? Você fala, nesse jogo de cordialismo, você vai deixar entender para aquela pessoa que ela te deve um favor. Porque ela precisa te recompensar na mesma altura que você está oferecendo seu serviço para ela. Mas Jesus está falando que quando você tiver para dar uma festa, você vai e convide os pobres, convide aqueles que ninguém dá nada para eles, convide os mancos, convide os cegos, convide os aleijados, porque pode até acontecer de Jesus curar essas pessoas no meio da festa, né? Eles não têm nada para te recompensar, a sua recompensa está no céu. Continuando, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha o que Jesus está falando. Pancada na cabeça. Pancadaria, gente. Você está pensando que o evangelho é tudo certo? Não. O evangelho é pancadaria justamente para nos confrontar. E hoje de manhã a gente estava ouvindo uma palavra da Nívia Soares e ela estava falando uma coisa bem interessante. O verdadeiro evangelho é aquele que te confronta, é aquele que te tira da sua zona de conforto, é aquele que fala que você precisa mudar, que você é muito arrogante, é aquele que fala que você precisa ser mais manso, é aquele que fala que você precisa não buscar as coisas do Senhor, mas precisa buscar a presença dele. Amém. Esse negócio de prosperidade, esse negócio de vai dar tudo certo, gente, não existe glória nenhuma para nós nessa vida.
A nossa glória está no retorno de Jesus. A nossa recompensa, como ele diz aqui, está no céu. Não existe nada para nós nessa vida, mas as nossas igrejas, eu digo inclusive da nossa igreja, nós temos muitas pessoas pregando o evangelho que não é o evangelho. O evangelho é fácil. Não é o evangelho. Entende? Continuo dizendo, versículo 25. Ora, ia com ele então uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, antes de eu continuar, só uma ressalva do versículo anterior, lá no versículo 21. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. O que Jesus está falando para nós? Isso aqui é para nós, não é para nós. Jesus está falando que nós devemos ficar dentro da igreja? Isso aqui é a igreja. Becos e valares e tal. Jesus está falando que nós devemos fazer aqui o nosso culto, ficar aqui pro resto da vida esperando ele voltar? O que Jesus está falando para nós? Está para acontecer uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, convidem a todos. Mas esses todos não receberam o convite da festa de casamento, por quê? Um estava casando, tinha acabado de casar, o outro estava comprando lá a sua junta de bois, o outro estava lá ajuntando o tesouro para si. E aí eles estavam tão cheios de coisas envolvidos, com tantas coisas, que eles não quiseram participar da festa de casamento. E aí Jesus vem e diz, olha, esses que não aceitaram o convite, deixa eles para lá, eles não vão participar desse casamento. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão agora pelas ruas, pelos valados, vocês vão para todos os lugares e vão trazer todos, forçar todos eles a entrarem para a festa de casamento. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando que nós não devemos ficar dentro de quatro paredes esperando acontecer. Ele está falando que nós devemos fazer as pessoas virem para a festa das bodas. Ele está convidando agora os mancos, os aleijados, os pobres, os mancos, os coxos. E quem é que vai levar o convite para essas pessoas? Você faz a igreja. A igreja. Entende? A igreja precisa se envolver com as coisas que estão acontecendo lá fora. Antes a gente não tinha, né? Tanto envolvimento como a gente está tendo oportunidade agora. A igreja está tendo a possibilidade de servir em projetos que são projetos sociais para quem está lá fora. O lixão de Paoca, tem lá uma casa de recuperação para quem está querendo se libertar do vício das drogas, do tráfico de drogas. E nós estamos envolvidos. Quem quer participar? Quem quer participar? Quem quer se envolver? Quem quer sair da sua zona de conforto e ir lá para fora e chamar essas pessoas para as bodas? Porque as bodas vão acontecer, o casamento vai ser feito. E nós estamos num período muito propenso disso acontecer a qualquer momento. A qualquer momento tudo pode acontecer. E nós seremos cobrados porque nós não praticamos o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós estamos esperando as nossas recompensas das mãos humanas. Nós estamos esperando as nossas recompensas das pessoas que podem nos dar alguma coisa. Nós queremos ser reconhecidos pelo grande trabalho que nós fazemos dentro da igreja. E na verdade esse trabalho não é o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor é aquele que está dizendo aqui: vão e chamem eles para as bodas, porque vai acontecer o casamento e eles precisam participar da festa. Mas como eles vão saber da festa se vocês não convidarem? Entende? Nós somos os servos. Vamos seguir então agora para o versículo 25. Ora, ia com ele então uma grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém quiser vir a mim e não aborrecer o seu pai. Agora a gente entra no outro nível de evangelho. Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, olha o que ele está dizendo: não pode ser meu discípulo. Vai ficar de fora. Quer ser discípulo de Jesus? Tem que aborrecer um monte de gente.
dentro da sua casa, no trabalho, nas ruas. Vai ter que aborrecer. Não tem jeito, é o que Jesus está falando. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, ainda indo para a guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia, olha o que Jesus está falando, versículo 33. Assim, qualquer de vós que não renuncia, o que é renunciar? Aquele que não. O que é aquele que abre mão, né? Abre mão, Aquele que deixa para lá. Qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, tudo quanto tem, não está falando de uma coisa ou outra, está falando de tudo. E agora? Ele está falando para você renunciar uma parte e se investir em outra. Ele está falando para você renunciar tudo quanto você tem. Não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus. Qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal desgenerar, com que se há de salgar? Não presta nem para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está falando para nós? Que se nós não largarmos tudo, absolutamente tudo, não seremos os seus discípulos. Se nós achamos que somos discípulos, mas nós não abandonamos tudo, nós somos o quê? Mentirosos. E essa palavra é para entrar no seu coração mesmo, é rasgar tudo. É isso aí. É para rasgar tudo, é para te tirar da sua zona de conforto, é para dizer para você que está tudo errado, que está tudo ruim, que não está nada certo. Nós não somos discípulos de Jesus, eu estou falando para mim. Nós não somos discípulos de Jesus, porque nós não temos capacidade de abrir mão de tudo. Mas Jesus está dizendo que se nós não abrirmos mão de tudo, absolutamente tudo, por causa dele, nós não podemos ser seus discípulos. Jesus. Nós não podemos ser representantes de Jesus na terra. E se nós achamos que nós somos alguma coisa, porque nós estamos na igreja, nós somos mentirosos e o verdadeiro evangelho não está em nós. Paulo está denunciando que naquele tempo tinham pessoas querendo agradar outras pessoas e não estavam agradando a Jesus. Existiam dois evangelhos sendo pregados. Um é maldito e o outro vai te levar para a vida eterna. E o que vai te levar para a vida eterna, como Paulo está dizendo, como Jesus está dizendo, é aquele que vai rasgar o teu coração, é aquele que vai te tirar da zona de conforto, é aquele que vai sacudir a sua estrutura, igual você gosta de cantar na música do Regis Danelli. Mexe com a minha estrutura. Esse é o evangelho que vai te levar para a eternidade. Não existe outro evangelho de prosperidade. Jesus nunca falou de prosperidade. Jesus estava falando das provisões que o Pai dá para aquele que depende do Senhor. Jesus estava falando sobre coisas que são importantes para nós, que fazemos a vontade do Senhor. Ele garante que nós não passaremos necessidade. Ele garante que o pão vai estar na nossa mesa. Ele garante que o necessário o Pai vai nos prover. Ele nunca prometeu para nós que nós seríamos ricos. Pelo contrário, ele faz uma observação horrível em relação às riquezas. Ele faz uma observação péssima
para quem tem o coração nas coisas dessa vida, para quem não consegue abrir mão de tudo. Lembra que ele falou para o jovem rico? A proposta de Jesus para o jovem rico: vai, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, absolutamente tudo. Igual ele está falando aqui, absolutamente tudo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. E aí então você vai ser meu discípulo. Acabou com ele. Qual foi a prosperidade que Jesus apresentou aqui para o jovem rico? Por que as nossas igrejas continuam... Gente, eu estou falando nossas igrejas, estou nos incluindo aqui. Por que nós continuamos pregando e permitindo pessoas pregar um evangelho de prosperidade que é falso? É falso. Absolutamente falso. Nós não temos glória nenhuma nessa vida. Jesus está voltando. Nós estamos vendo sinais. Tudo será abalado. E o ano começou com a Valnice profetizando o livro de Hebreus, na palavra que diz que tudo será abalado mais uma vez, e só permanecerá aquilo que não puder ser abalado. E o que nós estamos vendo nas nações? Tudo está sendo abalado. Jesus está dando para nós a oportunidade de nos encaixarmos definitivamente no verdadeiro evangelho. É verdade. É uma pena que nós somos poucos aqui. É uma pena. Porque esse tipo de mensagem não sobe nos cultos no dia de domingo. Isso é para domingo. Ainda bem que não me dão oportunidade. Aí tá gravado. Guarda. Não temos outra palavra para pregar. Eu sinto muito, eu lamento, mas eu lamento com um gostinho de quero mais. Sabe por quê? Porque é o evangelho que vai levar a gente para o céu. Verdadeiro. Só uma ponderação seguinte, quem promete prosperidade no deserto não é Jesus. Tem isso. Quem promete prosperidade no deserto, Jesus estava passando 40 dias no deserto. Quem prometeu prosperidade para Jesus? Lembra? É o capiroto, não? Pois é. Saciar a fome dele. Saciar a fome dele. Reino da terra. Ajuntar riquezas para ele. Ter poder para ele. Nada que beneficiasse ninguém. E a mesma proposta que as igrejas estão carregando nos seus púlpitos. Infelizmente, não é o Evangelho de Cristo. Infelizmente, é anátema, é maldito, e eu vou continuar dizendo que é maldito enquanto eu continuar observando. Pregando isso aqui. Glória a Deus. Amém. Maravilha.